Olá, você, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos dando continuidade ao nosso estudo em Apocalipse. E eu já quero de antemão pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos estudos, dê o like, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo e vamos embora para o nosso estudo do Apocalipse. Estamos dando continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos estudar a visão de Cristo glorificado e as 7 igrejas, né? Uma introdução antes de João escrever propriamente as cartas, as 7 cartas para as igrejas. Ele tem a visão de Cristo glorificado. Eu quero já pedir a você que você possa compartilhar esse nosso curso para que outras pessoas possam ter acesso a ele. Estamos falando acerca daquilo que vai acontecer ou das coisas que em breve acontecerão, de acordo com aquilo que João escreveu. Bem, e para sem mais delongas, para que nós entremos no nosso estudo, nós vamos ver o primeiro versículo de hoje, que está em Apocalipse 1, versículo 9. E diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui nós já vemos uma clara alusão ao motivo de João estar na ilha de Patmos. Nós sabemos que ele estava preso lá por ordem do imperador Diocleciano. Ele foi para a ilha. O interessante disso tudo é que ele fala que o motivo dele estar na ilha é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e não porque o imperador Domiciano o prendeu ali. O imperador foi apenas um agente de Deus, para que Deus cumprisse a vontade dele em João. A gente às vezes acha que as nossas vidas não é dirigida por Deus. Eu quero falar para você que Deus dirige tudo. Ele encaminha todas as coisas para nós. A gente lembra aí de quando o povo de Israel foi entregue. A Bíblia fala lá em Daniel 1, versículo 1, fala que Jerusalém foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. A gente pode pensar como é que Deus pode entregar o povo dele nas mãos de um povo ímpio. Vocês devem recordar que o povo de Israel era um povo que sempre estava se afastando de Deus. E por eles estarem se afastando de Deus, Deus utilizava muitas das vezes pessoas, nações vizinhas, para subjugarem a casa de Deus, e Deus fazia com que eles voltassem para ele através do jugo. Mas a gente percebe aí que Deus estava no comando da situação. Ele que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E aí vem a pergunta, né? E já a resposta. Se Deus consegue controlar uma nação, você acha que ele não consegue controlar ou ter o controle da sua vida? É claro que sim. Jesus ele tem que ter o controle da nossa vida. E João estava ali na ilha de Patmos porque Deus queria que ele estivesse ali. Ele iria cumprir um papel importante para Deus. E ele continua falando: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu grifei aí 2 pontos importantes para nós vermos. Ele encontrava-se em espírito no dia do Senhor. Observe que João ele está fazendo uma declaração. Primeiro ele falou que estava na ilha de Patmos, ou seja, ele estava descrevendo um acontecimento da forma como ele estava acontecendo para ele. Então ele estava na ilha de Patmos e no dia do Senhor ele recebeu a mensagem. E esse dia do Senhor a gente pode estudar ele de algumas formas, né? Existem algumas pessoas que acham que o dia do Senhor era o domingo. O interessante é que a Bíblia nunca fala o nome domingo. Observem que nos escritos dos apóstolos, em todos eles tratam o domingo como o primeiro dia da semana. Então não poderia ser o dia do Senhor. Uma outra grande hipótese
que a gente pode adotar é que esse dia do Senhor fosse o dia em que os apóstolos guardavam e entendiam como o dia do Senhor. E a gente tem que fazer uma pergunta ao texto bíblico. Qual era o dia que João entendia ser o dia do Senhor? Qual era o dia que João trabalhava junto com os outros apóstolos como sendo o dia do Senhor? Não tem outro senão o sábado. Então, é como se João estivesse falando assim, eu estava na ilha de Patmos, eu estava preso e no dia de sábado eu ouvi uma voz por detrás de mim. Então, a condição mais certa e mais correta de nós falarmos a respeito desse dia do Senhor seria o dia de sábado. Há alguns estudiosos que acreditam que esse dia do Senhor seja o dia escatológico, ou seja, o grande e terrível dia do Senhor que aconteceria lá na frente, como o dia da fúria do Senhor, alguma coisa desse sentido. Mas não. O que a Bíblia realmente está querendo relatar aqui é que esse dia do Senhor, o João estava na ilha de Patmos e no dia de sábado ele teve a visão. E nessa visão ele falou que ele ouviu, dizendo que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas. O interessante é que o anjo, a pessoa, essa voz, que no caso aqui, essa voz aqui é de Jesus Cristo, a voz manda ele escrever o que ele viu, mandou escrever às 7 igrejas. E determina o nome das igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existiam outras igrejas próximo a essas igrejas aqui. Mas por que então que foram nomeadas essas igrejas? Porque elas possuíam, na verdade, muitas coisas que dizem respeito à igreja ao longo das eras. Nós sabemos que as cartas serviram para as igrejas reais, as igrejas da época de João, mas o seu conteúdo também serviu para as igrejas ao longo das eras. Então, a gente hoje, por exemplo, estamos vivendo a última igreja, a igreja de Laodiceia. Então, a carta que é dita para Laodiceia serve para nós como cristãos de hoje. A Bíblia fala que Laodiceia não é nem morna, nem quente, é fria e por esse motivo está a ponto de vomitar da boca. E se nós formos analisar o que está escrito em Laodiceia, cabe direitinho naquilo que os cristãos de hoje vivem. Então, observe, no dia do Senhor é o dia de sábado e ele escuta por trás dele uma voz e a voz diz que a carta tem que ser escrita e enviada para as 7 igrejas e sinaliza as igrejas. Agora, quando João escuta a voz, ele se volta para ver, ele vê que quem falava com ele estava no meio de 7 candeeiros. E fala assim, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele estava vendo a Jesus. Ele voltou-se e quando ele olha, ele vê Jesus. E Jesus está onde? Ele estava no meio de 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros aqui são as 7 igrejas que ele falou lá no versículo anterior. E Jesus está aqui, observe que Jesus está com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, Jesus está caminhando entre as igrejas como um sacerdote. Isso quer dizer que Jesus, ele está no controle da situação e ele sabe todas as dificuldades que as igrejas têm e por isso ele caminha no meio das igrejas para sanar os seus problemas. E é preciso que você saiba disso. Jesus, ele sabe de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos problemas e ele está caminhando perto de nós, junto conosco. Vocês devem lembrar daquele sermão que tem, que é Pegadas na Areia. Nesse poema Pegadas na Areia, Jesus caminha ao lado de uma pessoa e a partir de um determinado momento, a pessoa começa a ver apenas um par de pegadas. E ele fala assim, poxa, mas foi nesses momentos mais tristes da minha vida, mais pesados da minha vida, e eu estou caminhando sozinho.
E aí ele faz a indagação e Jesus fala: olha, meu filho, foi nesse momento que eu estava te carregando no colo. Ou seja, Jesus ele sabe das nossas dificuldades e quando nós mais precisamos dele, ao invés de nós caminharmos lado a lado, nós caminhamos no colo de Jesus, porque é isso que ele quer fazer, né? João continua a descrever como era Cristo. E ele olha e fala assim: ó, sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui ele estava descrevendo Jesus Cristo glorificado. E o interessante disso tudo é que a última vez que João havia visto Jesus Cristo foi quando ele estava sendo levado para as alturas, onde 2 anjos desceram e falaram assim: olha o que vocês estão olhando para o alto, esse mesmo Jesus que agora vocês estão vendo subir, da mesma forma ele há de descer. E João guardou essa imagem para ele com Jesus dessa forma. Ainda era o Jesus que ele havia visto aqui na terra, só que agora ele vê Jesus de forma diferente. Ele vê Jesus glorificado. E quando ele vê Jesus glorificado, ele diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Gostaria de voltar um pouco no versículo anterior, para mostrar que, eu esqueci de passar isso para vocês, tinha na mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui são os 7 anjos que vai ser enviado às igrejas. E da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E por que 2 gumes? A espada de 2 gumes, nós sabemos que ela corta os 2 lados. Isso quer dizer que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, e aonde ela vai, ela faz o seu trabalho. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Sempre quando ela é pregada, alguém se converte, alguém recebe a sua mensagem. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A gente sabe que Jesus Cristo não precisa de sol algum, né? Ele já é o próprio sol, ele já tem a sua própria força, ele tem a sua luz. Então, a gente tem que deixar ele brilhar na nossa vida. Ele quer brilhar em mim e em você. E nós temos que refletir a Jesus, refletir a sua glória para as outras pessoas, para que elas possam realmente se converter dos seus maus caminhos e, através do nosso exemplo, elas virem para a casa de Deus. Bom, voltando ao versículo 17 e 18, ele diz assim: olha, não temas. Porque João, quando ele vê a Jesus Cristo glorificado, ele fica apavorado, porque ele não sabe, ele é indigno, ele não sabe como olhar para Jesus. Então Jesus chega e fala para ele: olha, não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E aqui Jesus dá uma definição de sua magnitude. Ele é o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega. A gente sabe que alfa e ômega são as primeiras a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, quando ele diz dessa forma, ele está querendo dizer: olha, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que vive, eu estou vivo. Já estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E por que ele tem as chaves da morte e do inferno? Algumas Bíblias trazem essa tradução como Hades. Porque ele morreu. Ele é o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou da forma como ele ressuscitou. Nós sabemos que ele estava no túmulo e aí o Pai chamou ele e ele veio. Então ele agora venceu a morte. A última das coisas que deveriam ser vencidas, Jesus já venceu. Então por isso que hoje nós temos a condição de ter a vida eterna, porque Jesus Cristo já venceu essa batalha para nós. Nós não precisamos
batalhar contra a morte, porque Jesus Cristo já batalhou. Por mais que nós, no mundo atual, possamos morrer, se nós adormecermos em Cristo, se nós morrermos em Cristo, quando Ele retornar na glória dos céus, nós seremos ressuscitados e juntos seremos levados com Ele para as mansões celestiais. Lembra do que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? Ali diz assim, olha, ao som da última trombeta, a trombeta será tocada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que estiverem mortos, aqueles que estão no sono da morte para a vida eterna, aqueles que morreram em Cristo, quando a trombeta tocar, eles irão ressuscitar primeiro. E a Bíblia continua, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos todos transformados. No abrir e piscar de olhos, nós seremos todos transformados. E juntos com eles que ressuscitaram, vamos encontrar com o nosso Senhor que estará nos ares nos esperando. Olha que bênção maravilhosa. Olha que promessa tremenda para nós. Você acredita nisso? Eu acredito. E depois que ele vê Jesus glorificado, Jesus fala assim, escreve, pois, as coisas que vistes. E aqui tem 3 fatos interessantes. As coisas que vistes, ou seja, estava no passado. As coisas que estão no presente. E as que hão acontecer depois destas. Então, João ele vê a Jesus no meio das igrejas, caminhando por entre as igrejas. Ele vê as coisas que estão acontecendo no momento, ou seja, vê as dificuldades das igrejas que elas têm no momento. Ou seja, as coisas do passado, né? Depois as que é as que estão acontecendo no presente dele, e as que hão acontecer depois dessas. Então, a carta para as igrejas, na realidade, elas serviriam para que as pessoas compreendessem aquilo que estava acontecendo no momento. As coisas que eram provenientes das igrejas, cada uma delas tinha suas dificuldades, e as que são. Isso aqui diz respeito ao futuro da igreja. E foi isso tudo que João viu, e por isso que ele tinha que escrever. A Bíblia, ela própria relata, se a gente quiser compreender aquilo que a Bíblia diz, ela própria diz o que quer dizer as coisas, né? Em Apocalipse 1, versículo 20 diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e as 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Uma coisa importante, como nós devemos interpretar as mensagens das 7 igrejas do Apocalipse? Como a gente deve interpretar isso? Existem alguns níveis de aplicação. Primeiro, aplicação local, depois a aplicação universal, aplicação pessoal e aplicação profética. Nós vamos caminhar nesses 4 níveis, e o primeiro seria a aplicação local. Paulo escreveu também para as igrejas que ele cuidava, e João escreveu cartas para a igreja que ele cuidava. Paulo, a gente sabe que quando ele começava uma carta, ele sinalizava quem era que estava escrevendo, o motivo de estar escrevendo e a forma como as pessoas poderiam ler. Então, assim, para entender essas mensagens e interpretá-las correta e significativamente, devemos lê-las primariamente no contexto de seu cenário histórico original. Então, como era que as igrejas estavam naquele momento? Então, a gente pode falar para vocês que as igrejas enfrentavam problemas externos e internos. Eu acho que natural, como todas as outras igrejas atuais também, né? As nossas igrejas hoje também enfrentam problemas externos e internos. Mas naquela época, por exemplo, as igrejas tinham alguns problemas externos que eram oposição dos pagãos por não participarem das atividades sociais. A igreja, como cristão, não poderia participar de atividades de festas sociais, festas estas que eram feitas sacrifícios a ídolos. A igreja não ia comungar com isso. Quando nós olhamos hoje, atualmente, para a sociedade, nós também entendemos que, por exemplo, existem festas que a gente não pode estar participando. O cristão nunca vai poder participar de uma festa de carnaval, por exemplo. E isso faz com que nós sejamos diferentes? Sim, faz.
E nós precisamos ser realmente diferentes, porque é um tipo de festa que não vai agregar nada na nossa espiritualidade junto a Deus. Eles também eram acusados de ateísmo. E por que ateísmo? Domiciano, ele gostava de ser adorado. Isso ele já pegou uma canja com Nero, né? Nero também gostava de ser adorado. E Domiciano era um cara, um imperador, que ele gostava de que as pessoas prestassem cultos a ele. Então, todos aqueles que não prestavam culto ao imperador eram acusados de ateísmo, porque o imperador é como se fosse um deus. E a gente sabe, hoje a gente fala de ateu, chama de ateu quem não acredita em Deus. Naquela época eles eram acusados de ateísmo porque eles não acreditavam no imperador como Deus. Deus é Deus e ponto final. Também eram acusados de serem canibais. E o interessante dessa acusação é que eles eram acusados assim porque eles repartiam a ceia do Senhor. Vocês devem recordar que Jesus próprio falou, olha, comei do pão porque o pão representa o meu corpo. E tomai o vinho, que o vinho representa o sangue de Cristo, o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, por eles entenderem que os cristãos daquela época faziam esse tipo de situação, esse ritual, e esse ritual era parecido com o canibalismo, né? Porque como é que vai comer o corpo de Cristo ou beber o sangue? E eles entendiam isso como sendo canibais. A gente sabe muito bem que não tem nada a ver. O próprio Cristo deu exemplo, quando ele falou, quando a gente vai fazer a cerimônia de lava-pés, a cerimônia da ceia, do pão, ele explicou, né? Isso é como se fosse o corpo dele, como se fosse o sangue dele, ele fazer isso em memorial de mim, para que nós lembrássemos daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, porque foi na cruz do Calvário que nós alcançamos a salvação, que nós recebemos a graça de Cristo. Uma graça dada para aqueles que querem realmente serem salvos, porque foi de graça. A própria palavra já diz graça. De graça nós recebemos. E é por isso que a Bíblia fala de graça recebeis, de graça dais. Nós não podemos cobrar para nós pregarmos em lugar nenhum. Inclusive, eu acho que cobra para pregar não é pregador. Não está utilizando aquilo que Deus pediu que fosse feito. De graça recebeis, de graça dais. Se eu recebi o dom de pregar o Evangelho, eu tenho que pregar de graça em qualquer lugar que eu for convidado. Eu acho certo, da forma correta, vamos supor que alguém me convide para pregar em uma determinada região, que eu não tenho, digamos, condição de ir. Então eu acho certo pagar para que haja o deslocamento da pessoa. Mas eu cobrar para pregar na igreja, não. Isso não pode ser feito. Eu sou contra e eu acho que Deus também é contra. Bom, seguindo aqui, né? Eles eram perseguidos pelos romanos e eram também perseguidos pelos judeus. Eles também enfrentavam problemas internos. E esses problemas internos eram a divisão entre certos temas. Muitos deles não concordavam com algumas coisas que os líderes falavam, problemas teológicos, infidelidade. Tem um texto da Bíblia lá em Coríntios que Paulo relata que um homem está tendo relações sexuais com a própria madrasta. Então, casos de infidelidades, apostasia, a perda de identidade cristã, muitos cristãos já não tinham mais a identidade. Em Laodiceia, por exemplo, fala que não tinha nada de bom. Então nós vemos que a igreja, ela tinha muitos problemas externos, também muitos problemas internos. E se nós formos olhar atualmente, esses mesmos problemas nós temos nas igrejas de hoje. Nós temos divisão entre temas teológicos, nós temos infidelidade, nós temos apostasia, nós temos perda de identidade cristã. E se a gente for constatar dentro das igrejas, a gente vai ver que muita coisa que tem não consegue servir para nada. Não adianta de nada. Então, a gente percebe que os problemas das igrejas eram comuns, em todas elas praticamente. Bom, a gente tem também a aplicação universal. Se aplica à igreja cristã como um todo. A gente percebeu que aquilo que acontecia nas igrejas no passado também acontece nas igrejas hoje. A evidência é que o Apocalipse não fala de 7 cartas, mas de uma carta com uma mensagem para as 7 igrejas.
Ou seja, a gente vê que é direcionado a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, mas não é uma carta para cada igreja. Todas elas recebem a mesma carta, ou seja, todas elas sabiam os problemas uma das outras. O que isso quer dizer para nós também, né? É que nós temos que conseguir identificar o problema das outras igrejas para que nós possamos orar juntos para um bem comum de todos, pedindo a Deus que possa abençoar a todas nos seus problemas, para que sejam sanados. E todas as cartas, todas as igrejas receberam um livro com todas as mensagens. Envia-o às 7 igrejas, foi um livro só e enviado para as 7 igrejas. Então, assim, o que ocorria em uma igreja chegava ao conhecimento de todas elas. A Bíblia menciona várias outras igrejas. Nós temos a igreja de Colosso, de Hierápolis, de Troade, de Mileto, outras igrejas atendidas por Paulo. E o número 7 deve ser entendido como símbolo de plenitude e completude. As 7 igrejas representam toda a igreja cristã. Então, as 7 igrejas para as quais foram enviadas também representavam essas igrejas aqui. Colosso, Hierápolis, Troade, Mileto. E também representa, ao longo das eras, representa as igrejas que foram passando pelos anos. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso correspondia ao primeiro período apostólico, ou seja, era a igreja apostólica praticamente. E nós vemos a 7ª igreja, que é a Laodiceia, que representa os dias atuais. E aí vem um apelo universal na conclusão de cada uma delas. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo sempre procurou advertir a todas as igrejas e procura advertir a cada um de nós também. Nós vemos que também as características universais não se aplicam apenas a uma geração de cristãos. Por exemplo, não podemos dizer que todos os cristãos ou igreja hoje são como laodiceanos. Alguns têm características de outras igrejas, e por isso que a carta era importante enviar para todas. Imaginem se vocês fossem considerar todas as igrejas como mornas, todos os cristãos como mornos. E por que não existe tantos cristãos como mornos? É porque na igreja de Laodiceia há pessoas com características da igreja de Éfeso, há pessoas com características da igreja de Tiatira e assim por diante. Então, se nós fôssemos considerar todos os cristãos da mesma forma, nós poderíamos dizer que a igreja dos últimos dias estaria fadada ao fracasso. E não é assim. Existe um povo remanescente dentro da igreja de Deus. E a gente tem que entender isso, porque não são todos os laodiceanos que estão perdidos. Apenas alguns. E é por isso que existe a promessa: eis que estou à porta e bato, lá em Apocalipse 3, versículo 20. Agora, como seria a aplicação profética dessas cartas? Apocalipse não informa diretamente que as mensagens das igrejas se trata de profecia preditiva, mas o simbolismo permite esta aplicação. E por que permite? O próprio livro se denomina uma profecia. O próprio Apocalipse ele é denominado como profecia. As 7 mensagens pretendiam fornecer, da perspectiva do céu, uma visão panorâmica do cristianismo desde o primeiro século até o tempo do fim. Quem disse isso é Stefanovic no livro Revelações de Jesus Cristo. Então, as 7 mensagens pretendiam fornecer, da perspectiva do céu, uma visão panorâmica do cristianismo desde o primeiro século até o tempo do fim. E é por isso que a gente fala que é uma aplicação profética, porque a carta que foi escrita para Éfeso, ela serviu não somente para a igreja de Éfeso, mas para todo um cristianismo que viveu durante esse período da igreja de Éfeso. E é importante que nós saibamos que cada carta ela servia justamente para um povo destinado. Não era apenas para uma igreja, mas para todo um povo que recebia a mensagem. E o formato unificado das cartas. A carta tinha destinatário: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Sardes. Então existia um destinatário. Quem era o destinatário? As próprias igrejas. E a introdução ao conteúdo.
Todas elas também dizem, essas coisas diz, relembra, assim diz o Senhor, para que eles tivessem a certeza de quem era o autor das cartas. E existia também os elogios às igrejas. A única exceção é de Sardes e Laodiceia, que não tem elogio. Antes de repreender as igrejas, primeiro Jesus as elogia. Conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, conheço o lugar em que habitas. Jesus analisa a situação espiritual de cada igreja. É como se Jesus estivesse falando assim para mim e para você: olha, eu conheço você, eu sei qual é as tuas obras, sei qual é a tua tribulação, conheço aonde você mora, sei como você mora. Jesus está falando para nós aqui: olha, eu te conheço, meu filho, eu sei daquilo que você precisa. O problema nosso aí, às vezes, é que a gente não quer que Jesus atue em nossas vidas. Muitas vezes a gente inibe essa ação de Cristo, quando Cristo ele quer realmente estar conosco. É por isso que ele está à porta e bate. Ele não invade a casa de ninguém. Ele espera que você abra as portas para ele, porque ele quer habitar com você. A promessa que tem lá em Apocalipse 3:20 é assim: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Observe que existe uma preposição se no meio disso tudo aí. Ele não vai forçar você a nada. Nunca vai forçar. Ele sempre vai pedir licença para poder entrar na sua casa. E é por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo, ele quer sempre ter comunhão conosco. O grande problema é que parece que às vezes a gente não quer ter comunhão com ele. E esse é um problema real nosso, né? Bom, a vinda de Jesus. Éfeso diz assim: ó, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A Pérgamo ele fala: venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Observe que para cada um deles existe uma promessa da forma da vinda de Jesus. Te atira, até que eu venha conservar o que tendes. Sardes, virei como ladrão se não vigiares. Filadélfia, venho sem demora, conserva o que tens. E Laodiceia, eis que estou à porta e bato. É interessante, né? Todas as outras falam de vir, de vir, de vir. E quando chega na Laodiceia, que é a nossa era, fala que eis que estou à porta e bato. E por que fala que eis que estou à porta e bato? Porque a igreja de Laodiceia é uma igreja morna. É uma igreja que parece que não está se preparando para a volta de Jesus. Então Jesus quer voltar, mas ele primeiro quer se encontrar comigo, ele quer se encontrar com você. E é por isso que fala assim: eis que estou à porta e bato. Promessa, tive agora a promessa ao vencedor. Ele fala, ele elogia, ele fala da vinda dele e ele também fala da promessa. E as promessas lembram Gênesis 2:3, e significa que Jesus promete devolver aos vencedores aquilo que Adão e Eva perderam. Perderam a condição de estarem em um jardim do Éden, um local onde eles poderiam aproveitar de tudo. Essas promessas aqui, elas vão se cumprir em Apocalipse 21:22, quando Deus der para nós novos céus e nova terra. Então, o Apocalipse 21:22 é descrito como Éden restaurado. É como Adão vai receber tudo de novo agora junto com seus filhos. Em arrebatamento de alegria, Adão contempla as árvores que já foram seu deleite, as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores com que tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é na verdade o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando ele fora banido. Então o que Adão vê na realidade é o Éden totalmente restaurado. Antes do dilúvio, antes das chuvas terem atingido o dilúvio, Deus veio aqui na terra, resgatou o jardim do Éden, levou para o céu, e aí ele agora está sendo restaurado. E por isso que Adão vê as mesmas árvores que ele tratara com tanto amor e carinho antes dele ter caído. E agora isso é entregue para ele de novo.
E eu imagino a alegria de Adão quando ele vê o Éden restaurado. Deixa eu alertar uma coisa para vocês aqui. Todos nós sabemos que Adão, quando ele foi criado, ele tinha aproximadamente 4 metros de altura. 3,80 metros mais ou menos. Praticamente 4 metros de altura. É um homem alto, um homem lindo. Eva também era uma mulher linda. Os dois criados à perfeição, com perfeição, criados à imagem de Deus. Eu fico imaginando ele olhando para a raça caída, né? Porque nós vamos atingir também a altura de Adão. Nós vamos chegar lá no céu e vai demorar um pouquinho, porque nós teremos a eternidade para ir crescendo, né? Até chegarmos à estatura de Adão e de Eva. Mas eu imagino a gente olhando para Adão, aquele homem gigantesco, bonito, forte, bem estruturado. Imaginem, feito pelas próprias mãos de Deus. Não pode existir nada melhor, nem mais bonito, nem mais lindo do que ter uma visão dessa, de alguém sendo criado por Deus, tendo saído assim da arquitetura de Deus. E eu imagino a gente olhando para o alto para Adão. Olha, eu quero muito estar lá nesse dia. Eu quero muito estar no Éden restaurado, eu quero muito estar ao lado dessas pessoas, eu quero muito estar ao seu lado. E eu espero que você possa, de certo modo, querer também isso. Porque aquilo que está preparado para nós é para nós. Que Jesus prometeu, eu vou para o céu e vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estou, vocês também estejam. Essa é a promessa de Deus. Essas cartas foram escritas para que nós observássemos o que Deus quer fazer por nós. Ele anda entre as igrejas, ele está pronto a ajudar as igrejas. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E é por isso que a sua vida também deve estar no controle de Deus. Jesus Cristo ele foi entronizado lá no céu. Agora, o único que resta saber se ele pode ser entronizado também no seu coração, na sua vida. Que nós possamos deixar que ele possa introduzir em nós o seu amor. Que nós compreendamos que aquilo que Deus quer para nós é muito melhor do que aquilo que o mundo nos oferece. Nós temos que estar prontos a receber a promessa ao vencedor. Eu tenho certeza que você é um vencedor, mas você precisa se preparar, porque a santificação, ela não é para sempre. A santificação é algo que acontece diariamente na sua vida. Então deixe Cristo trabalhar em você, deixe Cristo atuar em você e deixe Cristo fazer com que você seja também para Ele alguém que vai levar a mensagem dele para outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos tentando levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Se você entende que esta é uma forma de você também evangelizar, então compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam ter o mesmo conteúdo e assim possam saber e conhecer toda a verdade. Nós estamos entrando em uma nova fase de leitura. Hoje estudamos um pouco a respeito das 7 igrejas. Aprendemos que essas igrejas, as cartas que foram enviadas eram para igrejas locais, mas também elas foram enviadas para as igrejas ao longo das eras, da qual hoje nós fazemos parte da igreja de Laodiceia. Estamos vivendo na era de Laodiceia. E é importante que nós saibamos que aquilo que Deus quer fazer para esse povo que vive neste momento, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não vai entrar em sua casa se você não permitir que ele entre. Ele só vai entrar em sua casa se você abrir a porta. É por isso que ele está à porta e bate. Ele não invade, ele é diferente do inimigo. Ele não vai forçar você a nada. Ele apenas quer que você se junte a ele, que você abra a sua porta. E a promessa é: quando ele entrar, ele vai cear com você e você vai cear com ele. Esse momento de ceia é um momento assim de comunhão com Cristo. Então ele quer ter comunhão com você. Ele quer estar na sua vida. Ele quer estar com você e ele quer te levar para o céu. Se você entende que esse conteúdo fez sentido para você, mande para outras pessoas também. Eu tenho certeza que muitas pessoas poderão ser abençoadas com isto. Lembre-se, na Bíblia está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite na presença do Santo Espírito de Deus. Até o nosso próximo estudo.